Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do professor Pablo Jamilk, canal em que você aprende língua portuguesa, literatura, redação, discute sobre atualidades. Você tem o Jamilcast, tem o Picuinha, tem diversos programas aqui, é muito conteúdo para você, é uma tempestade de conteúdos semanalmente, sempre com muita qualidade, uma curadoria sensacional. Hoje eu vou trazer para você um conteúdo técnico dentro de língua portuguesa. Respondendo a pergunta, como fazer análise morfológica? Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre como fazer análise sintática. Se você ainda não assistiu, basta você clicar no cardzinho que aparece aqui, porque eu encaminho você lá para poder assistir, tá? E é lógico, você tem outros milhares de vídeos aqui no canal, é muito conteúdo para você, muito conteúdo que eu posto diariamente, geralmente ali por volta das 16 horas, tá? E é lógico, toda semana nós temos por enquanto 2 quadros que são ao vivo. O primeiro deles, o Jamilcast, em que eu trago para cá uma pessoa que vale a pena você conhecer para entrevistar ao vivo. E na sexta-feira, o programa Picuinha, que eu faço com o professor Oli Soares, e nós comentamos assuntos importantes para atualidades, para você ficar bem informado e inclusive poder formar a sua opinião a respeito desses tópicos tão legais, tá bom? Lógico, hoje vamos falar de língua portuguesa. Quero que você já deixe o seu like aí no vídeo e faça inscrição, porque agora eu vou te explicar como é que se faz análise morfológica. Carlão, roda a vinheta para dar tempo de o cara poder fazer a inscrição dele e aí a gente vai começar. Simbora! Análise morfológica. Na escola você ouve isso e não sabe que dimensão é essa. O que é análise morfológica? Quando nós falamos em análise morfológica, nós estamos falando em um campo. Estamos falando de um campo da análise de uma língua, que é o campo da morfologia, certo? Nós temos lá fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. O nosso foco hoje é a morfologia. Bem, que vem a ser morfologia? Pela definição da palavra, você tem morfo, que significa forma, e logia, logos, tratado sobre, um estudo sobre. Então, a morfologia é um estudo sobre as formas da língua. Quando nós falamos de formas da língua, nós estamos falando justamente sobre aquilo que forma uma língua, as palavras. Então, a análise morfológica é uma análise sobre as palavras de uma língua. E nesse caso, nós pensamos nas palavras sob 2 perspectivas. Uma delas, a perspectiva da estrutura e da formação, que é o que nós vamos chamar de perspectiva estrutural ou morfologia estrutural. Significa que você vai olhar para uma palavrinha e vai pensar, cara, como é que essa palavra foi formada? Ela tem uma raiz? De onde essa raiz veio? Além de ter uma raiz, essa palavra é simples ou ela é composta? Ela é primitiva ou ela é derivada? Essa é uma palavra que possui prefixo, possui sufixo? É o quê? Antes de você pensar, cara, mas o português é uma sacanagem mesmo. Por que tem que estudar esse tipo de coisa? Isso não é privilégio do português. Toda língua possui uma morfologia. Essa visão que nós temos sobre uma língua é uma forma de estudar uma língua. Então toda língua possui uma morfologia, não só o português. Tá? Então não vá ficar reclamando daquilo que você não sabe. Vai estudar inglês? Existe morfologia do inglês. Existe análise morfológica da língua inglesa. Do espanhol, mesma coisa. Do francês, mesma coisa. Do russo, mesma coisa. Do alemão, mesma coisa. Do italiano, mesma coisa. E assim por diante. Então, você precisa entender que existem essas perspectivas.
Então eu falei para você que o primeiro ponto é a morfologia estrutural, certo? A morfologia estrutural. Por exemplo, eu pego a palavra pedrada, certo? Pedrada. Eu vejo que pedrada é uma palavra que tem uma raiz, né? P-E-D-R. Pedr. Porque é lógico, tem a ver com pedra, né? E a raiz é P-E-D-R, certo? Pedr. Tá bom? E aí eu pego pedrada, eu entendo que essa é uma palavra que recebeu uma espécie de sufixo que indica impacto, assim como paulada, machadada. Eu tenho a ideia de outras coisas, como bolada, garrafada, tá? Esse ada indica para mim uma ideia de impacto. Cadeirada, daí para frente. Note que quando eu faço essa análise, eu estou fazendo uma análise morfológica, mas aí é de composição das palavras. Saber como uma palavra é formada, quais são os elementos que a compõem. De outro lado, por uma outra perspectiva, existe a morfologia classificatória. E na maior parte das vezes é isso que você faz em questões de prova. A morfologia classificatória consiste em você pegar uma palavra que está dentro de uma frase e colocar o rótulo de classificação, ou seja, dizer a que grupo pertence essa palavra. Por exemplo, eu tenho uma frase como: adoro estudar língua portuguesa. Daí eu venho, adoro. Isso é um verbo, é o verbo adorar. Então eu sei que adoro faz parte da categoria dos verbos. Estudar também é um verbo, faz parte da categoria dos verbos. Língua portuguesa. Língua é uma coisa. Entende? Nesse caso não é a língua que eu estou utilizando aqui, né? Não é a minha língua, não é a parte do corpo, mas sim é o sistema linguístico do português. Então, língua refere-se a uma coisa, certo? É um substantivo. E portuguesa é o termo que caracteriza esse substantivo. Portanto, é um adjetivo. Essa análise de você olhar para a palavra dentro de uma frase e dizer: isso é um substantivo, isso é um adjetivo, isso é um pronome, um numeral, uma conjunção, isso é morfologia classificatória. E qual é a melhor maneira de estudar morfologia classificatória? Você pega as 10 classes de palavras, certo? Começa lá por artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição. Depois você vai passar para numeral, preposição, pronome, substantivo, verbo. Vai colocar ali, né? Vai anotar todas essas classes. Vai pegar uma definição simples de cada classe para tentar memorizar. E aí você vai pegar um trechinho de texto. A partir desse trecho de texto, você vai classificar palavra por palavra morfologicamente, uma por uma. O gato amarelo saiu pela rua. O é artigo, gato é substantivo, amarelo é adjetivo, saiu é verbo, pelo é preposição mais artigo, né? Aliás, pela, preposição mais artigo, rua, substantivo. E vai classificar até cansar ou até você olhar e automaticamente você já reconhecer a classe daquela palavra. Esse tipo de atividade faz você entender a morfologia a tal ponto que você já não vai mais ter dificuldade com essa classificação. Então, se você fizer esse simples exercício, eu tenho certeza de que você vai conseguir memorizar essas classes e aprender sem dificuldades. Aliás, é esse exercício que eu faço nas minhas atividades de aprofundamento do método Jamilk, meu curso de língua portuguesa que começa no zero. Eu tenho lá um texto e eu vou classificando cada palavra junto com você, porque essa é uma atividade para você aprofundar o conhecimento de morfologia.
Isso é essencial para você dar um up nos seus conhecimentos de natureza gramatical. Beleza? Gostou dessa minha explicação? Aqui embaixo você tem na descrição do vídeo o meu curso grátis de língua portuguesa para você poder estudar e aprofundar seus conhecimentos ainda mais. Você tem o meu canal de filosofia, que é o Blindando Mentes, para você ter o curso grátis de filosofia. E é grátis mesmo, é só você entrar no canal, fazer inscrição e assistir aos vídeos. Tem o meu canal de cortes do Jamilcast. Eu quero muito que você faça a sua inscrição lá, quero muito que você me ajude com isso, porque afinal de contas nós levantamos ainda mais as visualizações e aumentamos a relevância para o conteúdo trazido aqui. Grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, para você ficar por dentro de todas as novidades. E se você quiser ser um membro do canal e contribuir com o meu trabalho para que eu consiga sempre trazer cada vez mais aqui conteúdo de alta qualidade, conteúdo bem segmentado, clica aqui ó, ao lado para você fazer parte do grupo, para você ser membro do grupo, você ser membro do canal e contribuir com a nação jamilqueira, né? Você fazer parte de fé e fato da nação jamilqueira e ajudar a levar esse conteúdo maravilhoso pelo país afora. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiro!